Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentonCast, o podcast, o de Ninguém Fica em Cima do Muro. E sejam bem-vindos ao Zenton Cult, a seção cultural do ZentonCast. Bem, o tema desse episódio é sobre a jornada do herói, que é mais um elemento narrativo que eu falo aqui, né? Tinha falado sobre o Arenque Vermelho e também sobre o MacGuffin. E agora eu vou falar sobre a jornada do herói. Bem, esse conceito aí de jornada do herói foi aí introduzido aí por Joseph Campbell, que é um escritor americano, que é antropólogo, escreveu aí no livro O Herói de Mil Faces, foi publicado em 1949, onde fala justamente ali, onde ele enxerga ali um padrão ali nas histórias, né, ali em mitos, né, ali em histórias assim de ficção. E aí ele viu, fazendo, né, análise ali, né, psicanalíticas, tudo mais. E aí ele chegou aí, fez aí a tal chamada jornada do herói. Porém, assim, porque aí já nos anos 90, aí um roteirista chamado Christopher Vogler, ele acabou aí publicando assim um guia, né, chamado, né, A Jornada do Escritor, Estruturas Místicas para Escritores, em 1992. Vamos assim, resumindo essa questão aí da jornada do herói aí de Joseph Campbell. Então, justamente assim, a estrutura assim nessa jornada aí mais famosa assim, que é assim, a estrutura mais resumida, vamos dizer assim, é a de Christoph Vogler. Então, sobre essa jornada, né? São aí 12 passos para a jornada do herói, né? Então, vou falar aqui de cada um. E o primeiro passo aqui da jornada do herói é o mundo comum. Aqui, a história do herói começa em seu mundo comum, onde o protagonista, ele é apresentado como uma pessoa normal em seu dia a dia. Então, você repara assim num filme assim, aí começa aquela coisa, tipo, aí mostra assim ali o protagonista ali, sua vida comum e tal. E aí mostra ali sempre assim, né? O protagonista assim, né, o herói, né, a heroína, sempre ali começa ali, né? Um dia comum ali na escola, no trabalho, ali na vizinhança e tal. Aí acaba mostrando aí o mundo comum do protagonista. E aí tem o segundo passo, que é o chamado aventura. Aqui, tipicamente, o chamado aventura rompe com o ambiente normal do herói e representa um grande desafio rumo ao desconhecido. Esse chamado pode ser qualquer evento ou missão que tire o protagonista da sua zona de conforto e que tenha um apelo irrecusável. Então, aquela situação, né? Tipo, acontece assim, bem, de repente um problema, assim, aquela coisa. Aí, essa chamada, né? Também, como fala, né? O chamado aí é aventura. Sempre tem ali algum problema, aí o protagonista, aí é chamado a essa situação. Se fosse assim, né? Você é a única esperança, você é o escolhido, que não sei o quê. Porém, tem aqui o terceiro passo, que é a recusa do chamado. Como o herói é humano, sua primeira reação diante de um chamado é a recusa em seguir o seu destino. Essa resistência pode ocorrer por medo, insegurança e obrigações que mantêm seu mundo comum, além do próprio conflito interno diante de uma decisão tão importante. Ou seja, justamente aquele conflito seguinte, né? Pô, caramba, né? Aí, assim, essa coisa, pô, né, você é o escolhido, você é a única esperança, que não sei o que, aí fica aquela coisa, não sei não, né, tenho a vida comum aqui e tal, não quero largar essa vida. Aí tem justamente essa primeira, assim, a recusa, né, ao chamado à aventura. Porém, aí tem o quarto passo, que é o encontro com o mentor. O herói já está inclinado a aceitar sua missão, mas
ainda falta um empurrão para a decisão final. É aí que entra a figura do mentor, que representa a autoridade moral na história e oferece apoio ao herói para enfrentar o desafio à frente. Pois bem, né, o que seria isso, né? Você fica naquela coisa, o herói assim, né? Ele fica assim na dúvida, né? Aí fica aquela coisa, tinha ali uma vida comum, foi chamado, né, a aventura, né, ali só que recusou ali a princípio, tal, tá ali em dúvida. Porém, aí precisa da figura do mentor, né, aí aí tem bastante pra ver aí, vários filmes aí, né? O Star Wars, por exemplo, assim, começa assim, Jornada do Herói, você pega lá o Star Wars, o primeiro de todos, né? Episódio 4. Mas justamente entrando nessa linha, né? Harry Potter também. Vê ali quem acaba associando as coisas. É aquela coisa, o herói assim fica na dúvida, aí, mas aí tem aquela a figura do mentor, né? Aquela pessoa ali, né, mais experiente. Ali para justamente chegar ali no começar a aventura. E tem aqui o quinto passo, que é a travessia do primeiro limiar. A travessia do primeiro limiar marca o momento em que o herói cruza a fronteira entre seu mundo comum e o novo mundo que deverá desbravar. Esse momento não precisa necessariamente ser uma passagem a outro universo, um portal ou algo do tipo. Na verdade, a travessia pode ser a descoberta de um segredo, uma mudança de perspectiva ou mesmo um item ou habilidade adquirida. Então, aí justamente aí começa aí a aventura aí do herói. A questão, ou seja, ele acaba deixando de lado aquela sua vida comum e vai partir ali para aventura ali para começar ali a história. É justamente a jornada do herói, como é aqui o tema. Aí tem aqui o sexto passo, provas, aliados e inimigos. Ou aí ou também tem o conceito do Joseph Campbell, o conceito original, que é assim a barriga da baleia. Enfim, tá. Não entendi muito bem esse conceito, porque assim, quando você fala assim, da baleia, né, tem associação, por exemplo, bíblica da história do profeta Jonas, que na verdade fala assim, né, na barriga de um peixe, né, ele desobedeceu, né, as ordens de Deus e acabou aí sendo engolido por um peixe. Não tá muito bem, baleia não é peixe, né? Mas o pessoal coloca, quando fala de Jonas, assim, coloca, né, do profeta Jonas, acaba colocando uma baleia, mas enfim. Acaba sendo engolido por um peixe, né? E aí também tem a história lá né, do Pinóquio, né? Onde o Gepeto também ele é engolido, aí também o peixe, baleia, tanto faz. Mas enfim, eu sinceramente não entendi porque aí do... Mas vou ficar aqui com o conceito aqui do Christopher Vogler, que seria, né, provas, aliados e inimigos, né? Os primeiros passos da jornada do herói começam a surgir vários obstáculos e contratempos no caminho. Essas pequenas provações têm a função de preparar o protagonista para os grandes desafios que o aguardam. Pode vir na forma de acidentes, inimigos, armadilhas, imprevistos, todo tipo. Nesse início da saga, o personagem começa a desenvolver e mostrar suas habilidades para lidar com as barreiras do caminho, conquistando ainda mais o público. Então, justamente aí, essa parte é quando começa a aparecer, né? Tá aqui, né? Aqui, né? Provas, aliados, inimigos, né? Onde começam aí, a parte ali, né, dessa jornada, onde começa a aparecer justamente os amigos, começa os inimigos, também ali os primeiros desafios do herói. Aí o passo 7. A aproximação da caverna secreta. A aproximação da caverna secreta é uma metáfora para um momento de recolhimento do personagem, em que ele dá uma pausa na sua jornada para voltar a seus questionamentos iniciais. Ele pode recorrer a um esconderijo ou simplesmente se refugiar dentro de si mesmo, pois a ideia é rever
seus dilemas e enfrentar novamente os medos que rondam a sua mente. Então, é aquele momento onde assim, o herói, principalmente, né, leva a parte dos desafios, aí chega aquele momento de autorreflexão, né? Aí pra ver essa questão aí, pra refletir ali justamente sobre essa questão do tamanho do problema, vamos dizer assim. E aí, no caso, assim, para tentar aí seguir em frente. Vamos aí aqui o passo 8, né? Aprovação. Aprovação é o desafio mais difícil da jornada do herói, em que o protagonista passa por um teste físico extremo, experiência de quase morte. Geralmente ele enfrenta um inimigo muito poderoso e passa por um conflito interior avassalador, que abala profundamente seu estado físico e mental. Então, justamente aquele momento, né, onde lá o herói acaba assim, levando uma surra aí ali do vilão ali principal, acaba e aí fica mal, fica aquela ele pensa em desistir, meu Deus, assim, agora tudo perdido, tudo mais, aí fica aí nesse momento, né? Porém, tem aí o passo 9, né, que é a recompensa. Depois de enfrentar uma saga e derrotar um inimigo mortal, chega o momento de recompensa. O prêmio final pode ser um título, um objeto precioso, uma reconciliação, uma nova habilidade, qualquer outro elemento de valor que você aí puder imaginar. Mas a comemoração deve ser breve, pois o herói ainda precisa de energia para fazer seu retorno triunfal. Bem, é aquele momento onde o herói acaba simplesmente. Ali acaba assim. Mas encontrando força ali para derrotar o vilão, assim. E aí conseguir algo aí, né? Recompensa, né? Tá falando assim. Algo realmente extremamente valioso ali para a história. Isso é aquela coisa, né? É muito assim videogame, né? Aquela coisa. É como se você enfrentasse ali o boss final ali, o penúltimo boss, e conseguisse algum ali objeto importante ali para a história. Aí eu passo 10 aqui, o caminho de volta. Finalmente o herói pode retornar para casa vitorioso. É o caminho mais tranquilo que ele enfrentou antes. Geralmente esse retorno acompanha reflexões profundas sobre a experiência vivida e é tomado por um sentimento de missão cumprida e recolhimento. É aquele momento assim onde assim aparenta estar tudo bem, né? Derrotou lá o vilão, assim tranquilo, e aí vai aquele caminho de volta para a sua vida comum, né? Aí fica pensando toda aquela tudo ali em que viveu, né? Porém, tem aqui o passo 11, a ressurreição. A ressurreição é um clímax na jornada do herói. Aquele momento em que o inimigo ressurge das profundezas para a última batalha épica. Essa reviravolta surpreendente, essa reviravolta surpreende o público e coloca uma gigantesca responsabilidade sobre os ombros do herói, pois geralmente perder essa luta significa fazer todos sofrerem. Então aí chegamos aí à questão da batalha final, vamos dizer assim, onde parece que tinha derrotado ali o vilão, mas quando na verdade ele volta, é sempre, você vê sempre assim, em filme, série, em jogo, sempre é essa questão. Você pensa que o cara morreu, o vilão morreu, acabou, tá tudo bem, tudo bem. E aí de repente ele volta. E aí temos aí a batalha final. E aí o último passo que é o retorno com o Elixir, né? Enfim, o herói retorna triunfante com o Elixir da Verdade, recebe o devido reconhecimento em sua terra natal. Todos comemoram sua chegada e aqueles que se opuseram a ele são punidos, mudando toda a dinâmica da comunidade. Assim, o herói termina sua missão com uma nova pessoa, revolucionando seu mundo comum e oferecendo uma lição final ao público, a moral da história. Então, é aquele momento onde o herói acaba vencendo o vilão, aquela coisa do felizes para sempre, né? É onde ele acaba sendo reconhecido ali no seu mundo comum, né, que é o primeiro passo, ali na sua vida ali cotidiana.
ali. E aqueles que não gostavam, assim, e tal, acabam aí ou reconhecendo ou simplesmente sendo punido ali, né? Essa aí é o último passo aí da jornada do herói. Então, vendo assim esses 12 passos, dá pra entender mais ou menos como é que muitas assim, histórias elas são estruturadas. Grandes aí franquias, né? Você tem Star Wars, né? Harry Potter, jogos aí como The Legend of Zelda, aí na franquia, ou Mario, enfim, tantas histórias aí que você acaba vendo aqui cada passo aí da jornada do herói, acaba reconhecendo ali o elemento ali narrativo de grandes histórias aí de ficção. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.